cientistas descobrem que o dia tinha meia hora a menos há 70 milhões de anos atrás. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. No Notícias Científicas de hoje eu vou tentar mostrar para vocês como os cientistas descobriram que um ano na Terra, há 70 milhões de anos atrás, durava 372 dias e não 365 dias como hoje. Além disso, o modelo que gerou essa descoberta coloca em xeque nosso conhecimento sobre quando a Lua surgiu. Fazer inferências científicas em relação ao clima de tanto tempo atrás geralmente está ligado a evidências que a gente encontra presas em rochas e no gelo. Só que nesse caso, a descoberta foi feita baseada num fóssil de um molusco, o Torreites sanchezi. Esses moluscos bivalves, ou seja, que tinham duas conchas, eles apresentam um corpo muito parecido com um copo de milkshake. E eles cresceriam em regiões de água muito quente, em que a gente encontraria bancos de corais muito parecidos com os que a gente encontra as ostras nos dias de hoje. Esses fósseis desse animal são muito comuns, fazendo com que a gente possa deduzir que esses animais dominavam as regiões tropicais no Cretáceo. No artigo, os pesquisadores afirmam que nós não encontramos nenhum animal tão dominante e nenhum animal com esse formato nos bivalves de hoje em dia. Para fazer inferência em relação à concha desses animais que viveram há 70 milhões de anos atrás, os pesquisadores desenvolveram um novo método de trabalho. Eles usavam um laser para fazer pequenos buracos de 10 micrômetros na estrutura rochosa que uma vez tinha sido a concha desses bichos. Analisando os elementos químicos que saíam desses buraquinhos que eles faziam usando esse laser, eles conseguiram fazer inferências em relação à temperatura da água, à química da água e ao momento do tempo em que aquela região da concha tinha sido formada. A partir do momento em que eles têm essa informação, eles conseguem usar as variações na estrutura da concha para determinar variações sazonais e assim determinar os anos que se passaram na vida desse animal. A análise da composição da concha mostrou que a estrutura da concha variava muito mais ao longo de um dia do que entre meses e estações do ano. Segundo os pesquisadores, como essa concha crescia muito rápido, eles conseguiram perceber diferenças entre deposição de substâncias durante o dia e durante a noite. Como esses animais são filtradores, os pesquisadores começaram a pensar o que poderia causar essa diferença. E eles pensaram que esses bivalves eles poderiam ter uma relação muito forte com fotossimbiontes que estariam presentes na sua estrutura. Essa relação ela poderia ser muito parecida com o que a gente encontra entre corais e algas nos dias de hoje. Como essas algas estariam mais ativas durante o dia em função da presença de luz, os moluscos se alimentariam de um alimento em maior quantidade e com maior qualidade durante o dia do que durante a noite, fazendo com que a concha crescesse mais e com mais nutrientes durante o dia do que durante a noite. Quando eles juntaram as informações das estações do ano com essa diferença entre a duração do dia e a duração da noite, eles conseguiram contar quantos anéisinhos se formaram durante um ano. Ao fazer isso nessa concha específica, eles contaram 372 anéis durante um ano. A informação de que os dias eram mais curtos já era conhecida pelos cientistas. O que esse experimento trouxe foi uma precisão muito maior nessa contagem de dias e, consequentemente, na duração do dia há 70 milhões de anos atrás. A relação com a Lua está diretamente ligada à gravidade que a Lua exerce sobre a Terra e ao efeito dela nas marés. Como já é conhecido pelos cientistas, a Lua influencia diretamente na maré, fazendo com que grandes massas de água se movimentem. O atrito gerado por esse grande movimento dessas massas de água tende a diminuir a velocidade da rotação da Terra. Essa relação entre a gravidade da Lua e a gravidade da Terra faz com que a Lua gire um pouco mais rápido e a Terra um pouco mais devagar com o passar do tempo. Essa diferença de velocidade faz com que a Lua se afaste gradualmente da Terra, a uma taxa calculada de aproximadamente 3,82 centímetros por ano. Essa hipótese do afastamento da Lua ela foi confirmada principalmente após a ida do homem à Lua, uma vez que o projeto Apollo deixou espelhos na Lua que nos permitem fazer experimentos usando lasers, calculando assim precisamente a velocidade com que essa luz vai até a Lua, bate no espelho e volta, e ao se calcular, permitindo o cálculo da distância usando a velocidade da luz. O que os cientistas dizem é que a taxa de afastamento da Lua em relação à Terra não variou linearmente ao longo do tempo. Essa informação ela é baseada na ideia de que se a gente considerar esses praticamente 4 centímetros por ano, a Lua tem que ser formada há 1,4 bilhões de anos atrás. Só que evidências de solos coletados na Lua nos mostram que a Lua tem praticamente 4,5 bilhões de anos.
Entender melhor a formação da Lua e a história da Lua só é possível quando a gente começa a cruzar informações em relação ao nosso passado. E esse experimento com esses moluscos, que aumentou a precisão dessa informação, nos permite ter uma ideia cada vez melhor de como o nosso planeta se formou. Como 70 milhões de anos em relação a 4,5 bilhões de anos é um tempo muito curtinho, os pesquisadores pretendem usar esse método que eles desenvolveram em animais mais antigos no tempo evolutivo para tentar entender melhor a história do nosso planeta. É isso, esse foi o Notícias Científicas de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Além disso, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você gosta. Um abraço, até a próxima!